O Joe Biden bem que tentou evitar a humilhação pública lá nos Estados Unidos, mas ele não conseguiu. Está sendo considerado nos Estados Unidos uma grande humilhação o Joe Biden se encontrar com o Jair Bolsonaro. Não tiraram foto junto, assim, abraçados, mas estavam juntos. Olha, tentaram. Dos encontros que o Biden teve, que foram filmados na Cúpula das Américas, evento que está acontecendo agora em Los Angeles, o encontro dele com o Bolsonaro foi onde ele esteve mais distante. Já já eu te mostro as fotos e você vai ver a diferença de tratamento que teve o Bolsonaro para o presidente do Chile, que é o Boric, e para o presidente do Canadá, que é o Justin Trudeau. Um tratamento muito diferente, mas uma fala do Biden pegou muito mal nos Estados Unidos, também pegou mal aqui no Brasil para qualquer pessoa que tenha o mínimo senso de realidade. E o fato dele ter se encontrado com o Bolsonaro, de todos os encontros que ele teve, o do Bolsonaro ter sido um dos poucos que foi filmado, fotografado, dos dois juntos, pegou mal. É mais uma humilhação pública do Joe Biden, e o Joe Biden chegou agora, por conta mais dessa humilhação e da política econômica dele que está muito ruim, ele chegou ao pior nível de aprovação da história de um presidente dos Estados Unidos depois de 507 dias de mandato. Hoje é o dia 507 do mandato do Joe Biden e ele tem uma aprovação, olha, a pior da história. E olha que para ser pior que o Donald Trump, que era então o pior da história, é difícil, hein? Para ser pior que o Trump, você tem que se esforçar, você tem que fazer tudo realmente muito errado e se esforçar para não acertar em absolutamente nada, tanto na política interna, como na política externa, como na política econômica, em tudo. Ele conseguiu errar em absolutamente tudo. O Joe Biden, eu lembro aqui que no Brasil muita gente comemorou, porque não a vitória do Biden, mas a derrota do Trump, a gente mal sabia que o Biden seria um presidente tão nocivo para o mundo quanto era o Trump. Assim, olhando só para o Brasil, talvez seja um pouquinho menos nocivo, porque o Trump ia ajudar o Bolsonaro a financiar a sua reeleição e a sua tentativa de golpe. O Biden, não sabemos, é uma incógnita. Vamos lembrar, foi durante o governo Obama, com o Biden como vice-presidente, que os Estados Unidos deram golpes de Estado em mais de 10 países. Só lá na Primavera Árabe foram 6, 7 países. Teve golpe no Brasil, teve golpe no Paraguai, teve golpe em tudo, Honduras, em vários países que você imaginar tiveram golpes. Então a gente nunca sabe. O Bolsonaro se encontrou com o Biden e falou que está maravilhado com o Biden, está praticamente in love, para falar em namorado, como que é? Apaixonado pelo Biden, que ele está encantado com o Biden. O Bolsonaro, que um dia antes do encontro ele humilhou publicamente o Biden, dizendo que as eleições nos Estados Unidos não eram seguras. Quer dizer, ele ia se encontrar com o Biden, aí menos de 24 horas antes ele já humilha, praticamente dizendo, esse não é o presidente legítimo dos Estados Unidos. Aí depois ele se encontra e fala que tá maravilhado. O que será que falaram a sós Bolsonaro e Biden para ele estar tão feliz assim com o presidente americano? Não sabemos, mas vou mostrar aqui alguns trechos do encontro e falar sobre a humilhação pública que está sofrendo o Biden. O Bolsonaro, onde ele passa, ele é considerado tóxico por todo mundo que tem o mínimo senso. Mas antes disso, se você for o Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho se inscrever aqui e não paga nada. Você se inscrevendo, você fortalece a oposição a esse desgoverno maldito que está aí roubando o Brasil, saqueando o Brasil, financiando mortes. Tem agora um jornalista, o Don Phillips, e tem um amigo dele, que era um indigenista que trabalhava na FUNAI, que é o Bruno Araújo. Os dois estão desaparecidos na Amazônia já faz vários dias. E o governo Bolsonaro fez de tudo para que as pessoas soubessem que o governo Bolsonaro é cúmplice. Caso eles tenham sido assassinados, o governo Bolsonaro é cúmplice total do assassinato deles. O Bolsonaro, inclusive, foi lá, muito pressionado, alvo de protestos lá nos Estados Unidos. Vou até te mostrar aqui um momento em que o Bolsonaro ele falava, aparecia atrás dele um caminhão falando, Bolsonaro ou democracia. Tá aqui o Bolsonaro. E vários caminhões estavam aparecendo lá em Los Angeles com críticas ao Bolsonaro. Muitos desses caminhões que apareciam, dá para ver lá atrás, eles apareciam com os dizeres assim, onde estão Don Phillips e Bruno Araújo? Muitos apareciam com essa imagem, foram vários protestos contra o Bolsonaro. É engraçado, né? O Bolsonaro foi alvo de protesto de tudo que é lugar. Aí eu entrei na capa da Folha, eu fui na Folha, fui no O Globo, e a capa mostrava que o Bolsonaro foi recebido por as velhinhas super... As velhinhas não, elas se chamam de grandmas, as vovós super poderosas do Texas foram lá receber o Bolsonaro felizes. E aí a Folha, o Globo fizeram matérias enormes, mostrando que elas saíram lá do Texas, as vovós fascistas, neonazistas, e foram lá receber o Bolsonaro. Tipo, olha só como o Bolsonaro é querido, as pessoas viajam para vê-lo, tal, as americanas. Essa é a grande mídia aí do Brasil, uma mídia safada, nojenta. Pois bem, o Biden tentou evitar a humilhação fazendo isso aqui. Esse é o Biden com o presidente do Chile, o Boric. Dá para ver aqui, Biden e Boric juntinhos. Aí você vai ver aqui o Biden
com o Justin Trudeau, que é o presidente do Canadá. Também você vê que eles não estão tão juntinhos, mas não estão tão longe um do outro. Aí você vai vendo aqui ele com o Boric. Agora olha a diferença dele para o Bolsonaro. Colocaram até uma mesa aqui entre os dois, mais um espaço aqui. Ele estava a mais de 2 metros um do outro. Você vê aqui, ó, é só uma mesinha e os dois aqui. Aqui nem a mesinha. E aqui é uma mesinha, mais um espaço, mais outra mesa, outro espaço, outra mesa, aqui ele e o Bolsonaro. Porém, durante a fala, eu vou te mostrar aqui o que falou o Biden, tá com legenda em português para você entender. Mas se alguma parte aqui, às vezes a câmera do celular deixa embaçada, se alguma parte ficar embaçada, eu traduzo aqui para você. Mas olha só, tá aqui Biden falando com o Bolsonaro. Vamos lá. Aqui o Biden falando que o Brasil, o governo Bolsonaro está tentando proteger a Amazônia, o governo que não apenas financia o agronegócio e deixa que o agronegócio lucre como nunca lucrou antes e pegue boa parte desse lucro para destruir a floresta amazônica numa velocidade que jamais foi destruída. Também o governo que financia os garimpeiros, que colocou militares corruptos na Amazônia para fazer negócio com esses garimpeiros, que estão tirando tudo que você pode imaginar de metal precioso da Amazônia e destruindo, poluindo, jogando mercúrio, jogando metal pesado em tudo que é rio, tudo que é terra, destruindo tudo. Além do mais, transportam garimpeiros assassinos em aviões da Força Aérea Brasileira. Esses mesmos garimpeiros, muito provavelmente, eu sinto em dizer isso, muito provavelmente assassinaram um jornalista inglês junto com o indigenista Bruno Araújo, que foi demitido da FUNAI no governo Bolsonaro, porque ele estava denunciando esse tipo de coisa, esses abusos, e o fato de que garimpeiros estupram, matam, torturam, arrancam membros de indígenas que moram lá na Amazônia, e fora o que queimam suas casas, tudo mais. Esse desgoverno é o governo que o Joe Biden vai lá e fala que está se sacrificando para proteger a Amazônia. Aí, o Biden foi visto como otário. Essa é a fama que ele pegou nos Estados Unidos. Muita gente que apoia o Biden ficou assim, opa, peraí. Que é isso? Aí o Biden ofereceu, segundo lá, li vários artigos nos Estados Unidos, ele ofereceu 20 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais, para ajudar a proteger a Amazônia. Esse dinheiro seria entregue para o governo brasileiro e o governo brasileiro decidiria o que fazer com esse dinheiro. Ou seja, não teria uma contrapartida. Olha, eu vou te dar aqui 100 bilhões de reais, mas você vai ter que gastar pelo menos 50 bilhões, não sei onde, mais 10 bilhões, não sei onde, mas não sei... Não é assim. 100 bilhões e carta branca para você fazer o que quiser. Ah, quer roubar tudo? Roube. É isso o que o Joe Biden ofereceu para o Bolsonaro. Talvez por isso o Bolsonaro estivesse tão feliz, não sabemos. Pelo que eu conheço do Joe Biden, e olha, eu não estou falando dele como presidente agora não, estou falando do Joe Biden vice do Obama, entre 2008 a 2016. O Joe Biden, ele é especialista em golpes de Estado, inclusive foi logo depois que ele se tornou vice-presidente que o governo norte-americano, enfim, começou a financiar golpes de Estado. A tal da Primavera Árabe, que muita gente deve se lembrar, mas pouca gente sabe dos detalhes. A Primavera Árabe foram vários golpes de Estado em países, não países só árabes, países do Oriente Médio, aí entra Egito, Líbia, Síria, Iraque, um monte de país lá, tiveram ou golpes de Estado ou tentativas de golpes de Estado, sempre financiados pelos Estados Unidos. Também financiaram o golpe de Estado no Brasil,
na Ucrânia, foram golpes de Estado em vários países africanos que a maioria das pessoas nem vê notícias sobre esses países, mas quando não é golpe de Estado, eles financiam guerrilhas lá. Enfim, isso tudo começou e se intensificou quando o Joe Biden assumiu a vice-presidência. Inclusive o Obama, ele diz o seguinte, quando ele era presidente, o Joe Biden era a última pessoa a sair da sala. Então eles tomavam as decisões, o Obama junto com a equipe dele, mas a última a sair da sala para tomar a decisão com ele era o Joe Biden, e que só uma vez eles discordaram. Foi quando o Obama quis retirar as tropas americanas do Iraque e o Biden achava que não, que tinham que manter as tropas no Iraque e que tinham que colocar mais tropas no Iraque. Ou seja, o Biden ele é o senhor da guerra, ele queria mais guerra, o Obama queria acabar com a guerra no Iraque, o Biden queria não, vamos destruir mais aqui o país, vamos investir mais nessa guerra. Pois bem, agora o Biden quer dar bilhões aí para o Bolsonaro, está sendo considerado uma grande humilhação para ele. Por que uma grande humilhação? O Biden organizou esse evento Cúpula das Américas, que existe sempre. O Donald Trump, ele já estava vendo que a hegemonia dos Estados Unidos estava ruim. E o Donald Trump, que é um cara que é desagregador, é um lixo humano, o Donald Trump fez o seguinte, quando teve a Cúpula das Américas no governo dele, ele falou, quer saber? Eu não vou, dane-se, tô nem aí pra esse evento, não vou. Ok. Ele não foi criticado lá, mas ele evitou uma humilhação pública. Que ele seria humilhado. Muitos países não iriam na Cúpula das Américas organizada pelo Trump. Então ele evitou a humilhação pública. Falou, eu mesmo não quero ir. O Biden insistiu. No momento em que ele está sendo extremamente questionado pela péssima política econômica dele lá nos Estados Unidos, inflação recorde, eu vou te mostrar aqui a capa do New York Times de hoje. E olha, o New York Times para o Joe Biden é como a Jovem Pan para o Bolsonaro. Eu vou falar isso. É uma mídia extremamente, mas extremamente amiga dos governos democratas dos Estados Unidos, extremamente amiga, assim, que protege o Biden em tudo. Aí você vai ver você vê a capa do New York Times hoje, tá assim, ó, tá em inglês, mas tá falando o seguinte, olha, repórter, tô ruim até de traduzir aqui, olha, um relatório feio da inflação acaba com as esperanças de que a subida dos preços ia parar. Aqui tá o gráfico de inflação dos Estados Unidos, dos últimos 50 anos. 50 anos de inflação nos Estados Unidos. Essa é a inflação de agora. Você vê aqui, ó, 2010, 2015, 2020, aqui 2022. Essa é a maior inflação desde 1983. Só que tem uma coisa, em 1983 teve uma crise mundial do petróleo muito grande, de proporções assim, só a crise de 2008 chegou no patamar da crise de 83. Uma crise muito grande do capitalismo e tudo mais, foi quando começaram a introduzir o neoliberalismo para os mais ricos ficarem ainda mais ricos e os mais pobres ainda mais pobres. Tá, ele conseguiu chegar no nível de inflação daquele período, ele conseguiu passar a inflação de 2008. Você vê aqui 2008, na crise mundial, teve inflação, logo depois teve deflação, que também é uma coisa ruim para a economia, e aí que ele conseguiu passar do nível de inflação. Mais do que isso, você vai ver a popularidade do Joe Biden, tá aqui, ó. Popularidade do governo Biden. Esse site aqui, 538, ele pega várias pesquisas, dá para ver aqui, cada pontinho desses é uma pesquisa. E aí o Estadão fez parecido no Brasil, o Estadão copiou esse modelo, que é o modelo que é usado nos Estados Unidos e na Europa. Que é você pegar todas as pesquisas, cada pesquisa, você vê aqui, ó, tem uma nota aqui da pesquisa, que depende se a pesquisa é feita presencialmente, vai de A até vários tipos de notas. Aí depende se a pesquisa é feita presencialmente, se não é, quantos entrevistados, qual a margem de erro, a pesquisa tem mais peso ou menos peso nesse gráfico. O Estadão fez uma parecida aqui no Brasil, só que não é muito divulgado. Aí você vê que a aprovação do Biden chegou no seu pior nível, tá? A aprovação dele caiu um pouquinho aqui e chegou a 40,2. A desaprovação dele não está no pior nível, chegou a 54, mas agora está a 53,6. Só que um governo com 40 de aprovação e 53 de rejeição é ruim. É muito ruim, muito, muito ruim. Assim, para você ter ideia, a Dilma, quando ela foi eleita em 2014 contra o Aécio e ganhou por uma porcentagem mínima de votos, 2, 3%, a Dilma tinha 45% de aprovação e 48% de rejeição. Olha o Biden, ele tem menos aprovação do que tinha a Dilma em 2014 e uma rejeição maior. Quer dizer, se fosse uma eleição como é no Brasil, que é número total de votos, a chance dele ganhar contra qualquer adversário é pequena. E olha que o cara vem depois do Trump. Então, é difícil. Agora, quando você pega a aprovação dele e você compara com o Trump e com o Obama, tá aqui, ó, quem quiser, ó, tá aqui comparado com o Obama, Biden 40,2, Obama tinha 47. Dia 507 de governo, viu? Que é o dia que ele tá. Dia 507 de governo, Biden e Trump. Eu vou colocar aqui maior para você. O Trump, que era o presidente mais mal avaliado da história,
tinha 41,5%. O Biden tem 40,2%. Quer dizer, 1,3% abaixo do Trump. Tá ruim a coisa, tá ruim. Aí em desaprovação, quer dizer, em rejeição, o Biden, vou comparar aqui primeiro, Biden e Obama. Biden e Obama, dia 507 de governo. Biden 53,6%, Obama 45,7%. A gente está aí falando de 8 pontos de diferença. Biden e Trump. Biden 53,6%, Trump 52,7%. Quase um ponto de diferença. O Biden tem uma rejeição maior que a do Trump. Olha, é difícil. Você tem que se esforçar muito e fazer absolutamente tudo errado para chegar nesse nível. E é o que o Biden está fazendo, e agora ele está se humilhando publicamente. A Cúpula das Américas era um evento esvaziado, o presidente do México não foi, alguns outros presidentes falaram que não iam, outros iam. A Cúpula das Américas dura 4 dias. 3 dias e pouco. Alguns presidentes foram para ficar um dia só, vários foram para ficar um dia só, então não são contabilizados como faltas, mas não estão lá durante o evento todo. O Biden teve poucos encontros unilaterais, o que é difícil. O presidente dos Estados Unidos, muitos não tiveram interesse de falar com ele. Aí o Biden vai, conversa com o Bolsonaro, fala uma mentira deslavada sobre a Amazônia, conversa com o Bolsonaro depois meia hora sem câmeras, e o Bolsonaro sai falando que está encantada com ele. O Bolsonaro, o homem mais rejeitado do mundo no momento, era o Trump até 2020, Trump não é mais presidente, não é mais nada. Hoje o homem mais rejeitado do mundo é o Bolsonaro, ele vai lá e fala que se encantou com o Biden. Aí eu falo, ele está minando a base de apoio do Biden. A gente não sabe o que o Biden falou. O Biden vai ajudar a financiar o golpe do Bolsonaro aqui no Brasil? Ele vai fazer vista grossa para o golpe do Bolsonaro no Brasil? O que vai acontecer aqui no Brasil? Pois bem, não sabemos. Sabemos aí que o senhor da guerra e o Bolsonaro agora são amigos, inclusive com mentiras públicas do Biden para o Bolsonaro. Então quem achou aí que o Trump era muito ruim, conseguimos achar aí um outro num nível quase tão ruim quanto o Trump. Olha, essa é a democracia norte-americana. Eles dão duas opções pro eleitorado lá, que assim, tem o pior, que é o Trump, e tem o quase tão pior, que é o Biden. É isso. Aí os outros nem passam das prévias. Só para ver como é que são as coisas. É isso. Quem quiser aí apoiar o Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, inscreva-se aí no canal. E no primeiro comentário deixa as minhas outras redes sociais. Falou!